No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Estamos próximos ao prazo final para a entrega das declarações de imposto de renda da pessoa jurídica. Hoje, o Dr. Uípiquer Gomes dos Santos volta a falar sobre a apresentação da declaração do imposto sobre a renda referente ao exercício de 2012 das empresas. Você acha que o rendimento na empresa está caindo e os seus colaboradores reclamam de dores no corpo? Isso pode estar ligado diretamente ao trabalho repetitivo do dia a dia. Para estes casos, existe a ginástica laboral. Acompanhe mais detalhes com o especialista da área, Osmar Oliveira. No quadro Pequena Notável, conheça uma tradicional empresa de São Paulo que desenvolve máquinas trançadeiras e gera oportunidades de negócios em todo o Brasil. Em vigor há pouco mais de 6 meses, a nova lei do aviso prévio ainda é motivo de muitas dúvidas e discussões por impactar diretamente as relações entre os empregados e empregadores. Saiba mais sobre o assunto com o Dr. Piraci de Oliveira. E ainda, acompanhe uma entrevista exclusiva com o presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, Fernando de Castro. Estamos próximos ao prazo final para a entrega das declarações de imposto de renda da pessoa jurídica. No programa de hoje, o Dr. Uípiquer Gomes dos Santos irá dar mais detalhes sobre a apresentação da declaração do imposto sobre a renda referente ao exercício de 2012 das empresas. De forma adequada, a informação contábil e fiscal será o fator determinante para o correto preenchimento da DIPJ. O que eu quero dizer com isso? Uma boa contabilidade, uma boa parte fiscal e um bom profissional para fazer os preenchimentos, para relatar aquilo que a sua empresa está fazendo durante o ano fiscal, você não terá problema. Você pode ter certeza com isso. E com isso a gente pode falar, preencher a declaração de imposto de renda é uma tarefa simples? Não é. Por quê? Se nós pegarmos só o manual que a Receita Federal disponibiliza para os usuários, ele dá mais de 600 folhas. Então, quando a gente parte de um princípio que o manual tem 600 folhas, a declaração de imposto de renda, ela não deve ser tão simples o preenchimento. E se nós entrarmos dentro da declaração de imposto de renda, e nós falamos que nós ali nós temos mais de 70 fichas, nós temos 70 fichas, e se essas fichas todas preenchidas podem chegar a mais de 200 folhas, a gente pode ver que o fisco ele tem a sua empresa na mão com estas informações. Além disso, se nós deixarmos de entregar a declaração de imposto de renda dentro do prazo previsto, existe uma multa mínima de R$500 ou se você for um contribuinte que pagou o imposto de renda durante o ano e teve esse imposto até dezembro de 2011, você vai ser retido, a multa chega a 20%, pode chegar a 20% do valor do imposto. Então não vale a pena correr esse risco. Fique atento ao prazo final para a entrega das declarações do imposto de renda, que deverá ser enviada pelo site www.receita.fazenda.gov.br até às 23h59 do dia 29 de junho. A nova lei do aviso prévio entrou em vigor em outubro de 2011, mas ainda vem sendo muito discutida por implicar em diversas situações que impactam diretamente as relações entre os funcionários e empregadores. No programa de hoje falaremos sobre o aviso prévio e suas principais dúvidas, especialmente as nascidas com a lei que alterou a sistemática em 2011. Muito bem, o aviso prévio é a comunicação de intenção de rescisão do contrato de trabalho. Ela pode partir tanto do empregado quanto do empregador. É devida a indenização por aquele que pede a rescisão do contrato de trabalho. É uma norma de ordem pública, é irrenunciável. Os contratantes, o empregador, não pode tentar estabelecer que naquele contrato de trabalho não tenha vigência o aviso prévio. Norma de ordem pública, irrenunciável. Muito bem.
é devido com no mínimo 30 dias de trabalho e a sua base de oneração, a sua base de remuneração é a remuneração atual do empregado, a maior remuneração existente no contrato de trabalho. Em outubro de 2011, houve a regulamentação de uma disposição constitucional do artigo 7º da Constituição que estabelecia o aviso prévio proporcional. A partir de outubro de 2011, nas decisões que nasçam ali, essa é a posição vigente, haverá a remuneração proporcional de 3 dias por ano de serviço prestados até no máximo 60 dias. Então o aviso prévio é de no mínimo 30 dias e de no máximo 90 dias. 60 dias são proporcionalizados, sendo calculados 3 dias por ano de trabalho. Existe aqui ainda alguma dúvida acerca da forma de apuração desses valores. A principal regra que a jurisprudência vem trabalhando é de que o aviso prévio proporcional vale apenas como um direito do empregado e não do empregador. Então, se o empregado tiver 10 anos de empresa e pedir demissão, caberá nesse distrato de contrato apenas o aviso prévio de 30 dias. Por sua vez, se o empregador demite o funcionário, ele tem que calcular o aviso prévio de 30 dias e fazer o cálculo proporcional dos 3 dias por ano. É um direito apenas do empregado. Muito bem, alguns sindicatos têm movido o processo coletivo pedindo a aplicação da proporção do aviso prévio com base na lei de 2011 para as demissões existentes a partir de outubro de 88, quando nasce a Constituição atual que cria o Instituto. Apesar de ser algo com pouca substância jurídica, já há algumas decisões nesse sentido. Portanto, atenção para esse caso. O argumento é de que o artigo 7º da Constituição prevê o aviso prévio de 30 dias e que ele seria, nesse entendimento, auto-aplicável. Como eu disse, parece-me algo frágil, mas fiquemos atentos com a movimentação jurisprudencial. Muito bem, não existe a figura do aviso prévio cumprido em casa. Apesar de ser comum, é uma prática irregular. Aviso prévio cumprido em casa equipara-se ao aviso prévio indenizado, ao aviso prévio inexistente. Apesar de ser uma prática comum, deve ser evitada por conta de gerar passivos trabalhistas. O aviso prévio é cumprido trabalhando ou indenizado. Essa figura do afastamento não existe. Se o empregado apresentar pedido de demissão, será obrigado a cumprir o aviso prévio também, ainda que ele consiga um emprego no decorrer do aviso prévio. A obrigação de cumprir o aviso prévio ou de indenizar também é devida ao empregado de forma irrenunciável. No curso do aviso prévio, poderá haver a reconsideração da rescisão de contratos de trabalho. O empregado pode pedir demissão ou ser demitido, estar cumprindo o aviso prévio e nesse interregno de 30 dias pode haver então a reconsideração bilateral com o seu cancelamento, voltando o contrato a viger. Existe uma dúvida na doutrina e na jurisprudência quanto à incidência do INSS no aviso prévio indenizado. Havia um decreto 6729 que revogou a não incidência existente. A jurisprudência atual trata o tema como uma base salarial e, portanto, sujeita à oneração do INSS. Muitas empresas ainda consideram a verba como não incidente ou isenta, não onerando esse pagamento com o INSS. Pode gerar aqui também um passivo desconhecido. Muito bem, havendo afastamento por doença ou acidente no decorrer do aviso prévio, o contrato fica suspenso enquanto durar esse afastamento. O aviso prévio de 30 dias, imaginemos que no 20º dia haja um afastamento por doença. O contrato fica suspenso, o sujeito tem o benefício da Previdência, quando ele for liberado, ele volta e cumpre os outros 10 dias. Não há nenhuma alteração na relação empregado-empregador por força de um afastamento por doença. Com as informações dadas pelo Dr. Piraci de Oliveira, você poderá ficar em dia com as suas obrigações e evitar problemas com o desligamento dos seus colaboradores no futuro.
Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. Há 60 anos no mercado, esta pequena empresa familiar é especialista em fabricar máquinas que irão auxiliar no desenvolvimento de produtos de outras empresas. A gente fabrica mais de 100 tipos de trançadeira, que fabrica desde cordas finas até corda para navio, recapar mangueiras finas e grossas. São vários ramos no setor de trançados. Com apenas 18 funcionários, a empresa consegue entregar todas as máquinas no prazo correto e de acordo com o pedido de cada cliente. Na realidade, é um negócio que já vem de família há muitos anos, né? Meu avô começou a fabricar peças para as máquinas importadas aqui no Brasil e depois, quando meu pai entrou para trabalhar junto com ele, iniciou a fabricação das máquinas nacionais. E aí eu entrei, quando eu me formei engenheiro, também para ajudar aqui e estamos até hoje nesse ramo. Para o desenvolvimento das máquinas, a empresa precisou investir em tecnologia e no treinamento dos seus funcionários. O diferencial que eu acho do nosso produto é a qualidade da máquina que a gente está fazendo hoje, que é bem diferente das máquinas antigas. A gente usa já uma tecnologia a laser e essa tecnologia faz com que a máquina fique perfeita, né? Não tem nada de ajuste, é praticamente a montagem. Olha, normalmente a gente tem uma média de produção mensal próxima de 40 máquinas. Às vezes ultrapassa um pouco, às vezes fica um pouco abaixo de acordo com o tamanho de máquina que a gente, como vem de vários tamanhos, quando é maior a gente acaba fabricando um pouco menos porque dá muita mais mão de obra, né? Esta é uma pequena e tradicional empresa paulistana que enfrenta as dificuldades diárias com persistência e dedicação, gerando oportunidades de negócios em todo o país. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Considerada um ramo relativamente novo para grande parte das empresas, a ginástica laboral é um instrumento muito importante para o desempenho dos colaboradores e do próprio negócio. A ginástica laboral é um conjunto de práticas físicas que acontece na hora do expediente de trabalho. Ela visa a melhoria da musculatura que é bem utilizada no trabalho e também na musculatura que menos é utilizada no trabalho. Quais benefícios físicos e psicológicos que a ginástica laboral pode trazer para os colaboradores? Para o funcionário, vai ter uma melhoria boa com relação à postura, vai ter uma melhoria com relação à sua flexibilidade, à sua articulação. O psicológico, ela vai agir com combate de tensão emocional, ela vai deixar o trabalhador com mais vontade de ir ao trabalho, vai deixar a pessoa bem disposta mesmo para trabalhar. Com certeza, o funcionário vai ficar bem mais motivado e o empresário também. Por quê? Porque o empresário ele não vai ter problemas de falta no trabalho por licença médica, por lesões de tendões, de musculatura, e já leva de gancho também que a empresa, com os seus produtos e serviços, vai ser bem vista no mercado. Qual deverá ser a periodicidade dessas atividades?
O ideal seria fazer de 2 a 3 vezes por semana, porque a musculatura vai conseguir se condicionar mais rápido com os exercícios que serão propostos para ser realizado. Mas se a empresa conseguir fazer com que seus funcionários façam 1 vez por semana, já vai ser de grande valia para todos dentro da empresa. Com as informações fornecidas pelo especialista, você poderá aplicar a ginástica laboral na sua empresa e trazer diversos benefícios para todos os seus funcionários e para o desenvolvimento da sua empresa. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando de Castro, que é presidente do IDV, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. É um prazer tê-lo conosco. É um grande prazer estar aqui também, discutindo um pouquinho do Brasil e das pequenas e médias empresas, e o desenvolvimento delas e a contribuição delas para o país. Muito obrigado. O que vem a ser o IDV? O IDV é um instituto que foi fundado em 2004 pelos mais representativos varejistas brasileiros que acreditavam e acreditam que era necessário ter um instituto forte para defender o varejo, uma vez que o varejo hoje representa aproximadamente 20% do PIB brasileiro, e também a ajudar o desenvolvimento do país. Qual é o porte hoje do IDV? O que ela representa dentro da economia nacional? O IDV tem hoje os 40 mais significativos representantes do varejo brasileiro. Então, essas empresas representam aproximadamente 27% de todo o mercado varejista brasileiro, de todo o consumo brasileiro. Representam também mais de 500 mil empregos. Ou seja, é realmente onde a maioria dos consumidores vão para comprar os seus bens, produtos que estão aí no varejo. Em síntese, é mais ou menos isso, é isso? É exatamente isso. E isso é uma coisa importante saber também, porque uma loja varejista, das grandes lojas varejistas, pode receber 500, 600, 700 mil pessoas no mês. O que é ótimo. É ótimo para o consumo. Queremos que cresça cada vez mais o consumo interno. Qual a expectativa do varejo na avaliação do IDV? O IDV acredita que esse ano vai ser um ano um pouco melhor que o ano passado. Nós acreditamos num PIB de 3,5%, 4%, quem sabe com um pouco de esforço até mais que isso, e o varejo tem crescido sistematicamente acima desses patamares. O ano passado o varejo cresceu 6,5%, esse ano nós estamos esperando entre 7% e 7,5%. Ou seja, otimista. É uma visão otimista e uma visão também de que o varejo está sendo um grande contribuinte, um grande contribuidor para o desenvolvimento brasileiro. Porque para fazer os 3,5% de PIB, o varejo está fazendo 6,5% ou 7%, ou seja, ele é um dos motores impulsionadores desse desenvolvimento econômico. Sem dúvida. Quando se fala desse mercado interno, se é que assim podemos chamar, e o varejo é mercado interno, como é que o IDV está vendo as medidas que o governo acabou de anunciar no dia 3 de abril? O IDV está vendo de maneira bastante positiva. Positiva no sentido de que o governo está sinalizando uma determinação, uma vontade grande de fazer com que a economia cresça mais aceleradamente. O IDV acredita nisso. O Brasil tem condições de crescer sustentavelmente 5%, 6% durante muitos anos. Este ano em particular, eu acho que algumas dessas medidas vão contribuir bastante, como a desoneração fiscal e a desoneração tributária. Outras medidas, quem sabe, têm uma contribuição menor. Quais serão, ou quais poderiam ser as medidas necessárias na visão do IDV se ela tivesse a caneta da Presidência da República? Quais seriam as medidas? Olha, nós sabemos que essas medidas precisam ser muito bem estudadas, nem sempre são muito fáceis, mas nós temos que nos afrontar com o problema da reforma tributária, da reforma trabalhista e da modernização das leis do trabalho. A economia brasileira cresce há alguns anos um pouco mais, daqui a pouco, passado histórico, nós vimos, ela se estabiliza porque existem alguns nós da nossa estrutura econômica que precisam ser superados. E os dois principais, a meu ver e a ver do IDV, são estes: reforma tributária e reforma trabalhista. Qual seria a reforma tributária que o senhor idealiza?
Ou idealizaria? Bom, a reforma tributária, digamos, essencial, eu acho que faz uma nova repartição das responsabilidades fiscais e da coordenação fiscal. Hoje, uma rede varejista, por exemplo, para se implantar no Brasil, ela tem que conhecer muito bem a legislação complexa federal e ela tem 27 legislações estaduais totalmente diferentes. Então, além do fato de ter uma carga tributária muito forte, qualquer coisa que beira os 40%, algo que é dos índices maiores que nós conhecemos no mundo, você tem uma complexidade fiscal que dificulta muito a operação de qualquer empresa, em particular das varejistas. O senhor falou na necessidade da adequação da relação capital-trabalho. O que seria importante na sua visão? Eu acho que aí tem uma reforma grande também, seja uma reforma cultural, seja uma reforma de toda a legislação. As nossas leis foram criadas em 1937, quando o Brasil não tinha indústria e a população brasileira era 70% rural. Então, a concepção dessa legislação eram aqueles trabalhadores rurais que vinham para as cidades, estavam iniciando o processo de industrialização e havia uma necessidade absoluta de protegê-los, de orientá-los. O trabalhador continua tendo a necessidade de ser protegido, mas a vida mudou. Naquela época não existia internet, não existia telemarketing, não existia compra por laptop ou, eventualmente, por palm top. Ou seja, os mecanismos hoje de trabalho são muito diferentes. Alguns outros países, 30%, 40% dos empregados atuam em horários diferentes de trabalho, ou sob formas diferentes de trabalho. Estados Unidos e Europa, por exemplo. No Brasil, isso é muito difícil. Consequentemente, nós estamos deixando de incorporar ao mercado de trabalho um grupo grande de pessoas que poderiam estar contribuindo com o desenvolvimento brasileiro. Existe dentro dessa legislação alguns pontos que hoje são considerados ilegais ou que beiram a ilegalidade, por exemplo, call center e assim por diante. Isso é real, isso não é real? Qual a sua avaliação? Toda a legislação que não é adequada à realidade funcional, ela termina levando um pouco para a ilegalidade, ou pelo menos para uma não legalidade total, uma série de atividades. Então, na área do varejo, quais seriam? Por exemplo? No caso particular da modernização, por exemplo, eu não diria que o varejo está... Não, o varejo contribui com empregos formais, constrói o país, mas serviços auxiliares, não o varejista, que estariam possivelmente beirando a ilegalidade. A ilegalidade vamos entender da seguinte forma: por exemplo, você tem estudantes hoje que querem ter o primeiro emprego e para ter esse primeiro emprego precisaria ter uma legislação que permitisse isso. Não existindo isso, essas pessoas estão fora do processo. É muito comum, muito normal que você pudesse ter uma legislação específica para, por exemplo, estudantes ou pessoas nas mesmas condições, aposentados, e que poderiam trabalhar, por exemplo, em regimes flexíveis de trabalho. A legislação brasileira hoje não permite isso. Suponha um aposentado cujo prazer seria ter uma contribuição com a sociedade. E ele quer trabalhar 3 vezes por semana. Hoje os regimes da legislação trabalhista atual não permitem isso. É verdade. Então há uma quantidade, por exemplo, de trabalho à noite, por exemplo. O trabalho à noite é considerado necessariamente insalubre e tem uma série de penalidades. Na realidade, tem algumas profissões hoje que só vivem à noite. Como compatibilizar isso? Existem lojas de varejo que abrem à noite para exatamente atender ao consumo dessas pessoas que vivem à noite. Uma reforma de uma loja em shopping center, ou as reformas em shopping centers, só são feitas à noite. Então você tem, eu estou dando exemplos de uma vida moderna que é muito mais difícil de ser vista ou enquadrada numa legislação que não previu nada disso. Ou seja, a reforma que o varejo vem pregando trabalhista é a adaptação da vida real hoje, que ocorre hoje e que não está regulada dentro da legislação como deveria estar, ou
não regulada, liberalizando para gerar mais empregos e melhores condições? O objetivo final é exatamente esse. A preocupação não é uma modernização pela modernização. A preocupação é a modernização para a adequação da legislação trabalhista. E por que o varejo? Porque o varejo é o maior empregador privado do Brasil. O varejo hoje representa qualquer coisa como 10 milhões de empregos. Esses 10 milhões de empregos poderiam ser 11, 12, 13 ou 14 se essa legislação permitisse com mais flexibilidade a absorção desses outros grupos de pessoas que poderiam estar trabalhando. Existem outros óbices ao crescimento do varejo. Imagino que dinheiro seja um deles. Crédito. Isso é real? Isso atinge o varejo? Qual a sua avaliação? Seguramente esse é um problema também estrutural a ser resolvido no Brasil. O custo do financiamento para investimento é alto e no caso do varejo em particular não é comum os bancos, sejam oficiais, sejam privados, conseguirem ou adaptarem ou criarem mecanismos que sejam mais fáceis para o varejo. Porque a mentalidade toda foi de desenvolvimento de financiamentos industriais. Fora isso, e mais importante, é o crédito ao consumo. O consumidor brasileiro, que é um consumidor ávido, porque ele tem várias necessidades a suprir, ele paga um crédito muito caro. Imagine o quanto de consumo nós poderíamos ter e crescer se esse crédito fosse mais acessível e mais barato. Infraestrutura afeta o varejo ou não? Afeta enormemente o varejo. O varejo, basicamente, é fazer com que os bens industriais, os produtos que são objeto de desejo da população, sejam efetivamente acessíveis a eles. Para isso, nós precisamos ter infraestrutura que funcione bem. Nós precisamos que, evidentemente, o transporte funcione bem, seja o transporte aéreo, seja o transporte rodoviário, que os portos funcionem bem, que as estradas funcionem bem. Vou dar um exemplo simples, que o correio funcione bem. Uma emissora ontem noticiava, fez algum teste com cartas, e que o correio brasileiro não está conseguindo entregar dentro dos prazos adequados ou acordados. Imagine que toda a parte de venda por internet vai por correio e que o varejista tem um comprometimento de prazo de entrega com seu consumidor. Então, essa infraestrutura de correio tem que estar funcionando muito melhor do que está funcionando atualmente. É só um exemplo. Nós vamos ter Olimpíadas que vão ser de forte demanda em todos os sentidos, assim como os campeonatos mundiais. Isso tudo deveria incitar o Brasil a melhorar enormemente a sua infraestrutura e que será uma oportunidade do varejo também se desenvolver. Dentro de tudo que foi colocado, quais seriam os principais pontos indispensáveis de mudança que poderiam trazer reflexos imediatos para a melhoria do varejo e para a melhoria da vida do consumidor? Eu acredito, e o governo espero que esteja se convencendo cada vez mais disso, que uma desoneração fiscal, ou seja, uma redução da carga tributária, vai gerar renda para o consumidor. O consumidor brasileiro é ávido por bens e produtos, então ele vai se lançar a esse consumo e isso vai criar atividade econômica que vai gerar mais impostos. Claro. Então acredito que esse seria um movimento virtuoso e seria neste que eu colocaria as prioridades. Evidentemente, a modernização das leis trabalhistas ajudaria muito, porque isso permitiria criar muito mais empregos, consequentemente, novamente renda, e com a criação de renda o país se desenvolve, e os demais que citamos, como infraestrutura e organização jurídica do país. Fernando de Castro, nós chegamos ao final do nosso tempo e pediríamos as suas considerações finais. Olha, foi um prazer enorme estar aqui, e eu queria reforçar nesse momento final, a contribuição imensa que as pequenos varejistas, que os médios varejistas, que a pequena e média empresa tem do ponto de vista de crescimento econômico, criação de emprego, modernização da economia e a eficiência do processo de distribuição. Fernando Castro, queremos agradecer muito a sua participação e nós só vamos divergir num ponto. Todo o setor privado faz um bem muito grande para a nação. Quisera tivéssemos muito mais empresas, micro, pequenas, médias, grandes, multinacionais brasileiras. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco. Foi um grande prazer. E a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!